Vocês. Nós estamos falando sobre a missão transformadora da igreja e durante todo este mês de julho nós teremos a oportunidade aos domingos e às quintas-feiras falar sobre esta missão transformadora da igreja. Eu quero chamar a sua atenção porque eu me peguei algumas semanas atrás, vindo aqui para a igreja com a minha família, fiz a seguinte pergunta: para onde eu estou indo? O que estou indo fazer? Levantei mais cedo, me preparei para ir para onde? O que eu estou fazendo? O que é realmente a minha tarefa e o meu papel num domingo pela manhã, levantando para uma atividade extensa por toda uma manhã? O que eu estou indo fazer? A resposta parecia muito óbvia: estou indo para a igreja. Aí aquela pergunta continuou martelando: mas está indo para a igreja fazer o quê? O que é igreja? O que é igreja? E eu me peguei, já há 35 anos fazendo parte da igreja, fazendo alguns questionamentos brandos, sem muita crise, sem muita questão polêmica, só raciocinando sobre a minha prática dominical de vir à igreja. E foi interessante que eu comecei a pensar, qual é a interferência, qual é a participação da missão, essa igreja que transforma, o que ela tem produzido na minha vida. E foi interessante que eu passei a buscar as razões. Sim, eu estou indo fazer o quê? Por que eu estou indo para lá? Qual é a minha expectativa quando eu vou para a igreja? Hoje pela manhã, ao contrário do dia bonito que fez, estava uma chuva muito fina. Eu estava vindo para o culto das 9, e uma chuva muito fina, aqueles domingos assim, falando assim: fica, dorme um pouco mais. Tudo o que a gente precisa, uma boa justificativa para não ir para a igreja. Mas eu estava vindo para cá, aquela chuva fina, eu moro aqui próximo à orla, no Costa Azul, e as pessoas estavam andando e se exercitando, algumas correndo. Ou seja, quem colocou um propósito no coração de, aos domingos pela manhã, se exercitar e andar na orla de Salvador, com chuva ou sem chuva, estavam lá. Aí eu avancei um pouquinho mais, passei pela Boca do Rio, existem alguns campos de futebol, todos os campos estavam cheios. Porque se você vai para o Baba domingo de manhã, com chuva ou sem chuva, você vai para o Baba. Percebi uma coisa estranha nesse Baba de domingo agora: não tinham muitas camisas do Brasil e nem do Bahia. Aí falei, bom, deve ser por qualquer uma outra razão. Mas estavam lá, prontos, debaixo de chuva, para jogar bola. Passei por uma quadra de tênis, também estavam se preparando para começar as partidas. Ou seja, quem tem um propósito, quem tem um compromisso, participa deste compromisso com chuva ou sem chuva. No entanto, se nós tivermos uma visão distorcida do que é a igreja, tudo o que nós precisamos é de uma razão para não frequentá-la, para não ir para os cultos, mas ter uma razão que alimente a nossa consciência, dizendo assim: olha, eu não fui, mas foi por causa disso, ou foi por causa daquilo. E eu quero refletir com você nesta noite: o que é a igreja? O que é a igreja para você? Porque se nós tivermos uma visão equivocada da igreja, nós vamos perder o que a igreja tem de melhor, que são as ações transformadoras da igreja. A minha reflexão nesta noite com você está em Apocalipse. Por favor, Apocalipse capítulo 2. Eu, ao longo da minha caminhada, como cristão, gosto muito de estudar sobre a igreja. Eu já fiz diversos estudos. A minha tese, o meu TCC, na convalidação de teologia, foi sobre a igreja. Então, nós temos hoje um vasto material sobre eclesiologia. Tem livros sobre a história da igreja, livros muito, muito bons, sobre a missão da igreja, sobre as características, o crescimento da igreja, o que faz uma igreja crescer. Olha, há um vasto material sobre o que é a igreja na perspectiva teológica, histórica, contemporânea, mas esse não será a nossa praia, ou seja, nós não vamos abordar o que é a igreja sobre essa perspectiva. Foi interessante que esses meus questionamentos nesta manhã de domingo foram respondidas aqui em Apocalipse, no capítulo 1 e no capítulo 2, a partir da perspectiva do que Cristo pensa a respeito da igreja. O que Jesus diz sobre a igreja. E eu creio que essa é a perspectiva correta, e nós, mediante
o entendimento do que é a igreja, segundo o texto bíblico, muitas coisas podem se ajustar esta noite nos nossos pensamentos. Esse é o meu desejo, espero que o Espírito Santo fale ao seu coração de forma poderosa. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez, por favor. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Nosso Deus, nós te louvamos e glorificamos. É uma grande honra para nós poder entoar cânticos que exaltam a tua grandeza, a tua fidelidade, a intervenção do Senhor na nossa vida. Somos muito privilegiados, ó Deus. O Senhor tem falado ao nosso coração neste lugar. Nós te agradecemos por nossa igreja, nós te agradecemos pelo nosso pastor, pela a diretoria administrativa desta igreja, o que o Senhor tem feito através dela. Muito obrigado, Senhor, que esta noite, mais uma vez, o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra, que ela nos fortaleça e até mesmo nos corrija. Qualquer perspectiva errada que nós temos a respeito de igreja, corrige nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Que sejamos visitados pelo poder do Senhor, é a nossa oração diante da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Então foi conduzido a este texto para ouvir o que Jesus diz sobre a igreja. E é interessante que eu encontrei 3 pontos muito interessantes nesses 2 textos, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2 de Apocalipse, e principalmente sobre a igreja de Éfeso, essa primeira igreja. Nós sabemos que Apocalipse é um livro de revelações, é um livro escrito pelo apóstolo João. É interessante que o apóstolo João foi o último apóstolo a morrer. Ele morreu com quase 100 anos. E nos últimos dias da sua vida, por 20 anos, ele morava na cidade de Éfeso, ele frequentava a igreja de Éfeso. Éfeso tinha como pastor Timóteo, e nós conhecemos um pouco da história de Éfeso, porque ela é mencionada muitas vezes no livro de Atos. Nós temos a carta aos Efésios, e aqui nós temos então uma terceira informação sobre esta igreja. Essa igreja era muito privilegiada, porque tinha alguém que tinha convivido com Jesus. Todos os outros apóstolos haviam sido martirizados, mas João, como nós costumamos a dizer, João morreu de morte morrida, morreu de velho. Ele não foi assassinado como os outros apóstolos. E aqui em Apocalipse, João tem uma experiência incrível, porque ele foi o segundo homem que teve um contato mais profundo com o Cristo glorificado. O Jesus com o qual João se relacionou era o Jesus humano, um homem extraordinário, mas um homem que não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É interessante que esse Jesus com o qual João conviveu, ele tinha uma fala muito suave, os seus olhos eram meigos, suas vestes eram surradas daquelas viagens ali da Judeia para a Galileia, de Cafarnaum para Jerusalém. Então os seus pés estavam sempre cheios de terra, ou seja, alguém comum, alguém sem qualquer aspecto extraordinário.
As palavras, as ações, aquilo que Jesus falava e fazia, marcava a vida das pessoas. Mas, fisicamente, ele não impressionava, era alguém comum. Mas aqui em Apocalipse, no final da vida de João, João é exilado por Domiciano, chamado na história da igreja como o segundo Nero. Foi uma forte perseguição à igreja. Aqui nesta época, nós estamos por volta do ano 95, quando Apocalipse foi escrito, o templo de Jerusalém tinha sido destruído completamente. Ou seja, no ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído e nunca mais foi reconstruído. O templo foi reconstruído várias vezes, e o templo ele funcionava como um pilar importante, porque as pessoas tinham o hábito de ir até o templo. As pessoas, mesmo depois que receberam a Cristo, se tornaram cristãos, tinham o hábito de ir até o templo para orar. Nós tivemos aqui, quem esteve aqui na quinta-feira, pôde ver o pastor Valmir, lá de Simões Filho, falando a respeito de Pedro e João, indo para o templo na hora da oração, por volta de 3 da tarde, a hora 9, e encontrando com aquele paralítico. Essa foi a mensagem do pastor Valmir aqui na última quinta-feira. Ou seja, a referência do que era a igreja, uma igreja física, acabou, porque o templo tinha sido destruído. Mas vários outros lugares de oração começaram a surgir ao redor do mundo, e principalmente na Ásia. Aqui nós temos menção em Apocalipse de 7 igrejas, mas Paulo fundou diversas igrejas na Ásia Menor. Ele menciona aqui em Apocalipse 7, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Essas 7 igrejas são mencionadas. E eu quero chamar a sua atenção porque essa experiência de João, ela é reveladora para nós. E, na minha opinião, eu creio que esta é a primeira ação transformadora da igreja. Compreender quem é o Cristo que nós adoramos hoje, em pleno século 21. Por quê? Diferente daquele Cristo com o qual ele conviveu, o aspecto desse Cristo é muito diferente. E mais, mostra um aspecto do Cristo que talvez para muitos de nós ainda não caiu a ficha, ainda a gente não compreende quem é o Cristo no qual nós estamos na presença exatamente neste momento. Porque a João, vire uma página no capítulo 1, a partir do verso 12, esse Jesus que fala com João, vamos ler aqui, Apocalipse 1:12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Verso 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Os imperadores se vestiam assim. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Eu pulei o versículo 14, deixa eu ler o versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chamas de fogo. Esse Jesus que estava falando com João, era um Jesus que ele nunca tinha visto. E eu imagino a dificuldade de descrever o aspecto do Cristo glorificado. E mais do que o Cristo glorificado, um Cristo que se faz presente. Ele está aqui nesta manhã, ou melhor, nesta noite. Estava aqui essa manhã também, não foi, irmãos, nós que estamos aqui desde manhã. Ele está aqui. Então, a primeira revelação transformadora da igreja é compreender que nós estamos na presença do Cristo glorificado. Ele se manifesta como? Através da igreja. Mas pastor, quer dizer que Cristo não está comigo quando eu vou para o trabalho? Está. Mas a maneira como Cristo se manifesta na igreja, a presença do Cristo glorificado na igreja é uma coisa extraordinária. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali me farei presente.
E quando João olha, ele percebe que este, semelhante a filho de homem, está passeando entre os candeeiros. Existem duas simbologias aqui: as estrelas que estão na sua mão direita e os candeeiros no qual ele anda pela igreja. Nós não vamos nos deter sobre essa simbologia nesta noite. As estrelas representam os anjos da igreja, mas os candeeiros representam as 7 igrejas. E no versículo 2, do capítulo 2, Jesus, ao conversar com a igreja de Éfeso, ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Por isso, a resposta para o Silvio, naquela manhã de domingo, vindo para a igreja, era essa: para onde você está indo? Estou indo para a presença do Cristo glorificado. Ele se faz presente no meio da igreja. Talvez seja difícil para nós corrigirmos isso no nosso pensamento, no nosso consciente, porque se você vem de uma outra religião, ou se você não conhece de fato o Cristo ressurreto, há uma tendência a você pensar no Cristo glorificado. Os meus primeiros contatos religiosos foi numa instituição onde tinha o Cristo crucificado, o Cristo morto, e eu morria de medo do Cristo morto. A igreja na qual eu frequentava, a igreja católica que eu frequentava, tinha uma imagem do Cristo morto deitado assim do lado direito da igreja. Quem entrava pela igreja, do lado direito tinha ali uma imagem do Cristo deitado no túmulo. Irmãos, eu morria de medo de Cristo levantado ali e segurar no meu pé, porque a minha vida não era uma vida reta. Eu ia para a igreja para desencargo de consciência. Então, a primeira imagem de Cristo na minha mente é a imagem do Cristo sofredor, do Cristo que morreu. E ele morreu, sabe por quê? Por minha culpa, fui eu que matei Cristo. E eu me lembro que eu passava assim por Cristo, já com um certo temor, e principalmente se eu tinha praticado muita bobagem naquela semana, quanto mais pecado eu tinha, mais longe do Cristo morto eu passava. E aquilo não causava um menor impacto na minha vida. Mas eu conheci o Cristo glorificado. E isso fez toda a diferença. E nós, como igreja, precisamos saber que nós estamos aqui na presença do Cristo glorificado. O rosto dele é branco como a alva lã, como a neve. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele está vestido de majestade, não tem mais poeira sobre a sua roupa não tem mais remendos, ele está cingido com um cinto de ouro, os seus cabelos são brancos como a neve, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, os seus pés brilham como bronze polido. Isso faz toda a diferença. Nós fazemos parte da igreja do Cristo glorificado, ele está no meio da igreja. Este é um aspecto muito importante para nós considerarmos, porque tudo que nós fazemos aqui é para Ele, é por meio dEle. A preparação desta mensagem foi para Cristo, muitas horas de estudo, de oração, de dedicação para esta mensagem ser pregada, foi para Ele. O ensaio dos músicos, não é fácil ensaiar, ler partitura, e trabalho, e família, ensaio, foi para Ele. As vozes foram ensaiadas para Ele, tudo o que foi feito foi para Ele, porque entendemos que Ele está aqui e está recebendo e se movendo no nosso meio. Não fico surpreso se sem qualquer palavra, sem qualquer oração, você for visitado poderosamente por Jesus nesta noite, porque Ele está aqui e faz coisas que eu jamais vou poder fazer, e sabe coisas a respeito da sua vida que eu jamais saberei. Então eu penso e creio que esta é a primeira ação transformadora da igreja, revelar um Cristo glorificado. Isso precisa fazer toda a diferença. Eu preciso pensar que eu faço parte de uma igreja onde o seu Senhor está vivo. Isso é uma realidade. A segunda verdade transformadora da igreja, do que é a igreja, é que nesta igreja, a palavra do Cristo vivo é pregada. Talvez pareça uma redundância, mas João teve essa experiência de ouvir a palavra do próprio Cristo. Paulo tinha tido a experiência de
falar com o Cristo glorificado. Eu não sei se vocês se lembram, Atos capítulo 9, Paulo, um religioso de primeira, um fariseu, judeu de judeus, da tribo de Benjamim, formado aos pés de Gamaliel, uma pessoa preparada teológica e filosoficamente, uma pessoa muito inteligente, consagrado à sua religião. E ele começa a perseguir o quê? A igreja. Ele tinha uma visão equivocada do que era igreja. Ele achava que era uma organização, ele achava que era um grupo de pessoas. Então ele começa a perseguir, prender alguns, consentiu com a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, mas de repente ele está numa viagem para Damasco e o Cristo glorificado se manifesta a ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Jesus? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Porque se nós acharmos que a igreja é uma instituição, nós podemos até persegui-la. Se nós acharmos que é um ajuntamento de pessoas como o Rotary, como o Lions Club ou qualquer outra organização, nós podemos perseguir. Mas se nós tivermos a visão de que a igreja é o lugar onde o Cristo glorificado se manifesta, a gente não persegue, não. Paulo cai do cavalo, fica cego. A vida de Paulo é completamente transformada pela palavra do Cristo vivo, do Cristo glorificado. E aqui João tem essa experiência. Se você acompanhar comigo o capítulo 1 de Apocalipse, no verso 1, nós precisamos entender o que é esta palavra. Olha o que diz, verso 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Vamos ler juntos o verso 3? Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Hoje, você que está aqui, além de estar na presença do Cristo glorificado, você está ouvindo a palavra do Cristo glorificado. Parece uma bobagem, mas irmãos, eu estou profundamente surpreso com a banalização da pregação bíblica. É muito difícil você ouvir uma boa palavra, a palavra do Cristo glorificado numa igreja hoje. Morri de saudade de estar aqui. Fala, quando que nós vamos voltar? Quando que a gente vai voltar para a nossa igreja? Lá em São Paulo, durante a internação da Eliana, foram 15 dias, eu fui visitar uma igreja numa noite de domingo. Acho que a Eliana olhou para mim, viu que eu estava já abatido, precisando ouvir a voz de Deus. Ela falou assim, vai na igreja, porque eu não podia ficar com ela nas noites, eu ficava com ela durante o dia, 8 horas, eu tinha que voltar para casa e ela ficava no hospital. Falou, vai na igreja hoje. Eu peguei e fui na igreja dos meus cunhados lá em São Paulo, uma igreja batista, tem 84 anos, uma igreja muito grande, muito parecida com a nossa igreja aqui, no seu aspecto tamanho. E eu fui para a igreja muito feliz. Havia uma peculiaridade nessa igreja, porque eu cheguei lá, ninguém sabia que eu era o pastor Silvio, eu era um visitante. Sentei lá, ninguém me pediu cartão conexão, ninguém perguntou quando ia começar a classe, ninguém pediu oração. Então eu sentei lá e o culto começou. Algumas músicas apresentaram os visitantes. Aí o rapaz que estava do meu lado me cumprimentou. Você está aqui? Você é da igreja? Eu falei, não, estou visitando. O senhor é de onde? Eu sou de Salvador. Puxa, Salvador, que bom. Olha, eu estou aqui nessa igreja há 4 anos, me converti aqui, trabalhei nos 2 cultos hoje de manhã e vim ouvir a palavra de Deus nesta noite. Por quê? Eu tenho conversado com os meus amigos e os meus familiares e sinto alguma dificuldade. Então eu preciso aprender a Bíblia, eu preciso aprender da palavra de Deus para falar para eles com propriedade. Eu falei, louvado seja Deus. Essa é uma igreja que prega a palavra. Começou o culto. A equipe de louvor cantou 247 músicas, porque não parava o louvor, era uma música atrás da outra. E o que me chamava a atenção nas músicas cantadas naquela noite é que o foco das músicas eram as pessoas e não o Cristo glorificado. Se você prestar atenção, a maior parte das músicas cristãs de hoje, elas não são cristocêntricas. Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, porque Deus faz mesmo.
Deus realiza coisas poderosas, mas quando nós estamos num ambiente de adoração, nós precisamos adorar quem se faz presente. Quem se faz presente é o Cristo glorificado. Então, tudo bem que a gente cante canções que têm a ver com abençoar, com o foco das pessoas, mas no momento de adoração, no meu entendimento, o Cristo glorificado que se faz presente, é a Ele que nós devemos adorar. E depois dessas 417 músicas, esse louvor aumentou, né? Aumentou. Foram muitas músicas, irmãos. Muitas músicas. Naquele domingo, não sei se você se lembra, era o dia do pastor. Aí teve uma comemoração em homenagem aos pastores presentes. Fiquei quieto, não fui lá. Aí oraram pelos pastores, entregaram presentes para os pastores. E naquela semana, para a glória de Deus, era aniversário da esposa do pastor. Aí chamaram a esposa do pastor, teve uma homenagem para a esposa do pastor. E também naquela abençoada semana, tinha sido elegida a nova diretoria administrativa da igreja. Chamou toda a diretoria administrativa da igreja, subiram e orou pela diretoria administrativa, com todo respeito aos meus chefes que estão aqui, que são da diretoria administrativa. E o culto acontecendo. E aí voltou para o louvor, e mais algumas músicas só. E teve um momento da oferta. E finalmente, lá pelas tantas, o pastor mencionou um texto bíblico, um versículo do Velho Testamento, e distorceu completamente o sentido do contexto daquele texto, e falou, e sequer eu abri a minha Bíblia. Ele falou coisas boas, falou coisas legais, falou coisas cristãs, mas a palavra de Deus não foi pregada naquela noite. E eu sentado lá, incomodado, olhando para aquele rapaz do lado, eu falei, esse rapaz veio aqui para ouvir a palavra de Deus, e por enquanto só o pastor falou. Sabe tudo sobre o que é o pastor, sobre a esposa do pastor, sobre a diretoria administrativa, sobre... esqueci um detalhe, era uma igreja muito grande, e o pastor cumprimentou pessoalmente todos os visitantes. Que legal, que coisa. Já pensou se eu fosse cumprimentar hoje todo mundo que nos visita? Visitante, você é muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Mas nós somos uma igreja muito grande, não dá para abraçar todo mundo. Mas o pastor gastou uns 20 minutos cumprimentando e indo até lá. Olha, seja muito bem-vindo, que bom que você veio aqui. Você é parente de fulano, ok. E o culto foi transcorrendo e a palavra de Deus ficou desse tamanhozinho. Voltei para casa, a Eliana perguntou, e aí como é que foi o culto? Você sabe que eu não sou muito convertido ainda, estou em processo de transformação. Falei, Eliana, eu preferia ter ficado com você lá no hospital. Mas por quê? Eu fiquei muito triste. Por quê? Porque a palavra de Deus não foi pregada. E não entra na minha cabeça você vir à igreja e não ouvir a palavra do Cristo glorificado, porque é essa palavra que faz toda a diferença. E hoje, irmãos, às vezes eu sou convidado para pregar em algumas igrejas, de pastores amigos, queridos, igrejas batistas. Aí chega lá, eu sento com a Eliana e o William dorme logo. E aí a gente fica esperando, e tem a apresentação, e tem o louvor, e uma música especial, e os avisos. Quando chega lá pelas tantas, aí passa a palavra, olha, hoje está conosco o pastor Silvio, que vai trazer uma palavra de Deus para nós. Eu chego, pastor, quanto tempo eu tenho? Uns 10, 15 minutinhos. Eu falei, o quê? Eu saí da minha casa para 10, 15 minutinhos aqui, rapidinho, pregar a palavra de Deus. Eu penso comigo mesmo, quando acontece uma experiência como essa, espero que esses pastores amigos não assistam esse vídeo, mas eu estou falando com você mesmo, não voltar mais lá, porque eu não posso dar credibilidade. Uma igreja que não prega a palavra de Deus não merece o nosso respeito, porque é da boca do Senhor que sai uma palavra para mim e para você. Deus revelou esta palavra que foi testemunhada por Cristo, escrita por João e chegou até nós aqui nesta noite. O que você está ouvindo é a palavra de Deus, não é a opinião do Silvio, não é a opinião do pastor Abraão, que é muito importante, mas é a própria palavra do Cristo glorificado. É esta palavra que transforma a nossa vida. Quando João viu aquelas coisas, quando ele percebeu esse Cristo glorificado, o verso de número 17 do capítulo 1 diz assim, que ele caiu com o rosto em terra como morto.
Porque diante desse Cristo glorificado e diante da palavra do Cristo glorificado, nós somos impactados. Alguma coisa acontece dentro de nós, a nossa vida é transformada, nós estamos na presença daquele que era, que é e que sempre será. E ele diz, e eu, verso 18, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É esse Cristo, ele diz, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. Essa palavra do Cristo vivo é a palavra que é pregada na igreja. E eu glorifico a Deus pela nossa igreja. Eu sou muito grato a Deus pela nossa igreja, porque a palavra de Deus é importante aqui. A palavra de Deus é pregada com responsabilidade. Talvez você pense, todas as igrejas são assim, pastor. Infelizmente, não. Muitas pessoas estão aqui nesta noite que vieram de outras igrejas que a palavra de Deus não está sendo mais pregada. Eu canso de atender irmãos queridos que querem fazer parte da nossa igreja. Eu pergunto, mas por que você está vindo para cá? A igreja mais perto da sua casa, uma igreja onde você se casou, a igreja onde você se batizou, por que você está vindo para cá? 70% das respostas é, pastor, a palavra de Deus não está sendo pregada mais na minha igreja. Como assim? Se a palavra do Cristo glorificado é a ação transformadora da igreja no tempo presente. Então eu vejo, irmãos, que existe algo poderoso, é algo que nos faz bem-aventurados ouvir a palavra de Deus. Não se permita participar de qualquer ajuntamento, qualquer que seja, no GF, no encontro, leia a palavra do Cristo vivo, 2, 3 versículos, ore, e o poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Mas a palavra de Deus, de novo, se você pensa assim, é porque você ainda está servindo o Cristo morto. E cuidado, que ele pode puxar o seu pé, como eu pensava que o Cristo morto ia fazer. Percebe que quando nós não valorizamos a Bíblia, a palavra de Deus, é porque nós não compreendemos ainda que da boca de Deus procede toda a palavra, que toda a revelação, que tudo que nós precisamos para a nossa vida vem da parte de Deus através do Cristo glorificado. O verso, ainda no capítulo 1, o verso de número 5, diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus, a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra de Deus. Se um dia, por qualquer razão, a palavra de Deus não for pregada mais na IBAN, vá para outra igreja. Corre, porque sem a palavra de Deus você vai morrer espiritualmente. Eu não posso ficar feliz de ver tantas igrejas onde a música é o centro da adoração. As apresentações são o centro da adoração. O culto, eu costumo chamar, o pastor perguntou, eu contei para o pastor essa experiência, o pastor Abraão perguntou, mas Silvio, por que você ficou tão chateado? O pastor Abraão conhece essa igreja, é uma igreja antiga lá de São Paulo, muitos anos, ele já passou por lá algumas vezes. Falei, mas por que essa igreja está assim? Falei, pastor, é um culto personalista, as pessoas estão em primeiro lugar. E eu tenho visto isso andando pelas igrejas, visitando algumas comunidades, assistindo alguns cultos pela televisão. A palavra de Deus não é pregada. Jesus Cristo está escrito apenas na fachada. Você vai perceber que muitos cristãos não têm o hábito mais de carregar uma Bíblia. O pastor é contra a tecnologia da igreja do celular, a Bíblia no celular. Não, eu não sou contra isso. Mas quando você carrega a sua Bíblia, quando você anda com a sua Bíblia, como nós dizíamos antigamente, os crentes são aqueles que andam com a Bíblia debaixo do braço. Nós sabíamos que a palavra de Deus, porque para carregar uma Bíblia, você precisa ter convicção de que ela é a palavra de Deus. Um celular, todo mundo tem, mas a Bíblia não. Entendem o que eu quero dizer? É a essência da palavra, o lugar que a palavra de Deus ocupa na nossa vida. Isso é o poder de Deus para a nossa transformação. Por exemplo, nós somos cidadãos aqui desta terra e somos chamados para sermos cidadãos dos céus.
Então, há muita coisa em nós que precisa ser transformada para que nós possamos estar no céu eternamente, na presença do nosso Senhor. Irmãos, sabe por que eu não fui para o céu ainda? Porque eu não estou pronto. Tem muito pensamento, tem muita palavra, tem muitas ações do Silvio que precisam ser transformadas. E eu espero em Cristo Jesus, que o que está escrito no texto que nós lemos, Jesus Cristo nos libertou dos nossos pecados. Então a igreja sim, é um lugar de gente falha, é de gente problemática, é de pessoas que estão em processo de transformação, mas ela é chamada de reino de sacerdotes do Deus vivo. Por quê? Porque Cristo se faz presente e porque a palavra do Cristo vivo está sendo ministrada. Aleluia! Glória a Deus por isso. Esta, na minha opinião, é a segunda ação transformadora da igreja. O que é uma igreja? É um lugar onde o Cristo glorificado se manifesta, onde a palavra do Cristo glorificado está presente. E uma terceira e última coisa. A igreja do Senhor é um lugar onde as realizações do Cristo glorificado acontecem. Capítulo 2, verso 2, a palavra de Deus diz que conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, a igreja do Senhor é um lugar onde as realizações, as obras do Cristo glorificado estão sendo realizadas, porque o Senhor está dizendo assim: olha, eu conheço, eu estou vendo. Eu sei que às vezes você vai meio emburrado, dizendo assim: ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém dá valor àquilo que eu estou fazendo, mas Jesus está vendo. Talvez esse agora é o trecho mais difícil da minha mensagem nesta noite. Por quê? Eu vou precisar falar com você a respeito das realizações que o Cristo glorificado está fazendo no nosso meio. Aqui na nossa igreja nós temos várias frentes de trabalho. Temos 9 campos missionários, 5 congregações, 3 creches e muitas outras ações no SOS Presídio, o Projeto Integrar, diversas ações que essa igreja faz. Se você frequenta esta igreja apenas aos domingos, você não tem a menor ideia do que Cristo está fazendo no nosso meio. Aí, obviamente, iluminado pela direção do Espírito, nas próximas quintas-feiras, todas as quintas-feiras do mês de julho, obras que nós temos realizado nas nossas extensões e no nosso campo missionário vão estar sendo apresentadas. Os pastores desses trabalhos estarão aqui às quintas-feiras. Quem esteve aqui quinta-feira passada? Que bênção ter estado aqui quinta-feira passada. Pastor Valmir falando sobre o trabalho em Simões Filho. A cidade no Brasil onde há o maior número de famílias de presidiários, um alto índice de jovens envolvidos com drogas. Em 2006, Jesse e Jânia, que apareceu aqui no Emban Informa, um projeto Integrar, foram lá evangelizar as famílias de Simões Filho. Assim que começou o trabalho, uma família da igreja doou um terreno lá em Simões Filho. E começou-se um trabalho, começou-se a assistir às famílias dos presos. E foi interessante que logo surgiu a igreja, construiu o prédio da igreja. E a igreja, quando tinha pouca gente, tinha 6 pessoas. E quando tinha muita gente, tinha 8. Em 2014, quando o pastor Valmir e Thelma chegaram lá, eles começaram a ficar inquietos. O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o nosso papel aqui neste lugar? Por que eu estou vindo para cá? Eu vim aqui fazer o quê? E o Senhor começou a colocar no coração dele que ele deveria conhecer a história daquelas pessoas. Ele começou a visitar as casas. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a se converter, a entregar a sua vida para Jesus. Nós temos mais de 60 pessoas na igreja hoje. Várias frentes de trabalho com as crianças, reforço escolar. E foi interessante, a nossa igreja de Simões Filho tem um vizinho ilustre, que é um terreiro de candomblé, colado com a igreja. E a pessoa responsável pelo terreiro de candomblé chegou para o pastor e falou: pastor, arruma uma vaga para o meu neto lá na escola das crianças. Aí o pastor falou: claro, seja muito bem-vindo. O pastor é amigo da mulher lá do candomblé. E aí inscreveu o neto dela. Aí
Thelma, cheia da sabedoria de Deus, falou: olha, a mãe dessa criança precisa vir junto, porque ele pode não se adaptar, é uma criança nova, talvez ele chore, e aí é importante que você esteja lá nas primeiras semanas, para que ele possa ir se adaptando à classe, e depois você pode ficar mais à vontade. E a mãe começou a acompanhar o filho, foi no primeiro domingo, foi no segundo domingo, no terceiro domingo ela foi à frente e entregou a vida dela para Jesus Cristo. Por isso, a igreja é um lugar onde as obras, as realizações do Cristo glorificado estão acontecendo o tempo todo. E Ele está dizendo: conheço as tuas obras. E aí vem aquela questão: se o Senhor conhece as nossas obras, e Ele está aqui no nosso meio, quem não está fazendo nada, Ele está vendo o quê? E eu não quero te ameaçar não, mas os olhos deles são como chamas de fogo. Eu não quero que você fique com medo, mas da boca dele sai uma espada afiada de 2 gumes, para onde passa, corta. O cabelo, o rosto dele brilha como o sol. É constrangedor estar na presença do Cristo glorificado. Então, irmãos, quando Jesus chega no verso de número 4 e diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, nós não estamos lendo aqui a história de um marido que está se sentindo mal amado pela esposa ou vice-versa. Nós não estamos ouvindo o discurso de filhos que está dizendo assim: olha, não estou tendo a atenção dos meus pais. Nós estamos ouvindo a voz do Cristo glorificado, dizendo assim: estou com saudades do teu primeiro amor, daquilo que você fazia com brilho nos olhos, daquilo que você fazia e ninguém te segurava, aquilo que não havia obstáculos, quando você realizava as tarefas, não tinha cansaço, não tinha chuva, não tinha nada que te impedia. Estou com saudades do teu primeiro amor, conheço a tua perseverança, sei que você não suporta homens maus. Acho que é importante falar sobre homens maus. Nós não estamos falando de pecadores aqui, porque todos nós somos pecadores. Esses homens maus eram pessoas que estavam na igreja, mas não mudavam o seu procedimento. Eram pessoas que já deveriam estar em outro estágio, mas continuavam praticando as mesmas coisas. Esse é o contexto de homens maus mencionado aqui no capítulo 2 de Apocalipse. Ou seja, pessoas que deveriam estar manifestando a glória de Deus, mas ainda estavam presos nos seus pecados, debaixo do domínio de espíritos malignos, não tiveram suas vidas transformadas. E mais, nessa igreja que o Senhor passeia, que se faz presente, Ele sabe que há líderes que não são líderes, há pastores que não são pastores, há profetas que não são profetas, há apóstolos que não são apóstolos. E Ele diz assim: eu fico feliz que você tenha colocado à prova essas pessoas e reconhecido que eles não são, os achaste mentirosos. Então, na igreja tem pessoas más, na igreja existem maus líderes. Mas Jesus está dizendo assim: o que eu tenho a ver com isso? Você deixou de me amar por causa desses maus líderes? Você deixou de me amar porque uma pessoa que ainda não havia sido transformada teve uma atitude e você falou: como é que pode isso na igreja? É isso. Como temos ouvido aqui do pastor, a igreja é um grande hospital de campanha, estamos em tratamento, cuidando uns dos outros. Quem está um pouquinho melhor, cuida daquele que está um pouquinho pior. E nós estamos caminhando, e quando percebemos, aquele que nós estamos cuidando está sendo restaurado, e juntamente com ele nós estamos sendo restaurados. Se você tem dificuldade de entender o que é o primeiro amor, eu preciso te contar uma experiência rapidinho. É a experiência do Yuri. Ele está aqui? Cadê o Yuri? Ele não estava de manhã. Cadê o Yuri? Você está aí, Yuri? Ah, então eu não posso contar não, sobre você. De manhã você não estava, eu contei. Mas me permita, Yuri. Yuri me procurou no final de um culto. Yuri é novo aqui na igreja. Ele participou do encontro de jovens a semana passada. E logo que Yuri chegou junto com a sua mãe, falou assim: pastor, sou muito abençoado aqui na igreja, gosto muito da palavra de Deus, estou feliz, o que eu posso fazer para ajudar? Lembra, Yuri? Aí eu dei uma coçada na cabeça e falei: esse rapaz está chegando agora,
o que eu vou falar para esse rapaz? Eu brinquei com ele, falei, você está frequentando a igreja agora, vai frequentando mais, conhecendo mais aqui. Eu falei, esse rapaz precisa se converter, né? Precisa receber Jesus como Senhor para começar a servi-lo. Ele falou, tá bom. No domingo seguinte, pastor, e aí, o que eu faço? Aí, para ele não me encher mais a paciência, eu falei, Yuri, faz o seguinte, vai lá para a BM. Empurrei o problema lá para o pessoal, né? Eu falei, Senhor, enche de sabedoria e graça aqui. Vai lá numa quinta-feira, se apresenta lá e fala que você quer ajudar. Porque ele falou, pastor, eu dou aula de inglês, eu mexo com computador, eu tenho algumas habilidades, eu preciso servir a Deus, porque Deus tem me abençoado muito, eu estou muito feliz, eu recebi uma nova vida. Vai para a BM. E eu preciso confessar, Yuri, fecha os olhos aí. Eu achava que ele não ia. E o Yuri, no domingo seguinte, quem me aparece aqui no final do culto? Yuri, você está bom. Pastor, fui lá. Pastor, já estou lá trabalhando, estou dando aula para os meninos, estou feliz. Eu falei, o não convertido era eu. E eu tenho visto o brilho dos olhos do Yuri, a dedicação dele, a vontade de servir a Deus com tudo que ele tem, com tudo que ele é. Isso é primeiro amor. Ele não quer saber se ele vai ser reconhecido, quanto ele vai ganhar, se tem gente mal no caminho, se somos maus líderes ou não. Ele está servindo ao Cristo glorificado. Glória a Deus pela sua vida, Yuri. Que muitos outros jovens sejam estimulados e muitos outros um pouco mais velhos sejam estimulados pelo teu serviço, por aquilo que Deus está fazendo através de você. Isso é primeiro amor. Eu não consigo, até hoje eu olho para o Valmir, eu fico com vergonha. O pastor Valmir está aqui com Thelma, né? Eu não tinha visto vocês aí. E eu falo, puxa, o que Deus tem feito na vida desta família, na vida deste casal, que bênção. Deus, o Cristo vivo está visitando Simões Filho. O Cristo glorificado está lá na nossa extensão em Simões Filho, se movendo através desses 2 servos de Deus, 2 não 3, porque o Filho também está lá trabalhando. Então, irmãos, a minha apresentação para vocês dessas 3 respostas muito significativas do que é a igreja, é um lugar onde o Cristo glorificado se manifesta, se faz presente. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sei que ele está aqui, contente, feliz com tudo aquilo que temos feito. Sei que a palavra do Cristo glorificado está sendo pregada nessa igreja, sendo pregada nos GFs, nas reuniões. A palavra de Deus é importante, é essencial para a nossa existência. No final deste mês vamos completar 29 anos. Completados dia 3 de maio, vamos celebrar dia 28 e 29, uma igreja onde o Cristo glorificado tem se manifestado e realizado as suas obras. Por isso, não tem como, se você conhece o Cristo glorificado, está na presença do Cristo glorificado, ouve a palavra dele, é bem-aventurado, não tem como ficar parado. Eu peço ao Senhor que nesta noite desperte o seu coração para as coisas que Ele quer realizar através da sua vida. Coisas preciosíssimas, coisas poderosas. Quero te ajudar nesse processo. Nós vamos cantar uma canção, você vai assistir um vídeo, e que o Espírito de Deus fale poderosamente ao seu coração, porque há muitas coisas que o Cristo glorificado está realizando no nosso meio. Preste atenção, por favor, e já voltamos. Jesus, mas o que Ele fará em mim não é o meu próprio poder, mas o poder em Ti. Se Ele quer que eu faça, mas o que Ele quer que eu seja, já me perguntei o que faria.
Aleluia. Vamos nos colocar em pé. O Cristo glorificado está aqui. A palavra do Cristo glorificado foi pregada nesta noite. E as obras do Cristo glorificado têm sido realizadas de uma forma muito especial. Me sinto muito honrado de fazer parte desta igreja. Essa é minha igreja. Isso é igreja. E que o poder do Espírito Santo de Deus que se move sobre a igreja possa nos levantar a realizar, a fazer coisas ainda maiores. Que coisas maiores aconteçam em Simões Filho. Que coisas maiores aconteçam na Bolandeira,
no Flamboyance. Talvez hoje, nesta noite, você teve muita dificuldade para estacionar o seu carro. Rodou, porque esse lugar já está cheio. Mas nós temos lugar na Boca do Rio, na Bolandeira, em Simões Filho, no Flamboyance, em Cajazeiras. O pastor João está lá em Cajazeiras. Aqui na Orla, o pastor Marcelo, fazendo um trabalho extraordinário com os jovens. Você anda de skate, procura o pastor Marcelo. Inclusive ensina ele a andar de skate, porque ele acha que ele anda, mas ele está dando vergonha lá para os jovens. Está pregando a palavra de Deus através do skate. Quantas coisas poderosas. Neste mês de julho, todos os GFs da igreja, nós somos mais de 110 grupos familiares hoje na nossa igreja, estarão visitando as nossas extensões, as nossas obras missionárias. Faça parte disso. Aí você vai entender plenamente o que é igreja e a ação transformadora da igreja neste tempo presente. Levante uma das suas mãos. Que a graça do Cristo vivo, glorificado, com o rosto cheio da glória, com olhos como chamas de fogo, esteja sobre você. Que Deus, o Pai, o amor de Deus Pai, que nos chamou mesmo com todas as nossas limitações, e a ação capacitadora do Espírito Santo, que dá dons, talentos, habilidades, seja contigo, meu irmão e minha irmã. Que o Cristo glorificado seja visto através da sua vida, e que isso mude completamente a sua maneira de pensar e de agir. Nós te abençoamos nesta noite, que esta semana seja cheia da presença do Cristo glorificado, e nada, absolutamente nada te impeça de realizar as obras que foram colocadas nas suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, te abençoo para mais uma semana, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, uma boa semana, que a graça do Senhor continue se manifestando no seu meio. Quinta-feira, estamos de volta com mais um momento especial na presença do Senhor. Te amo em Jesus, vai na paz.